Hoje eu vou discorrer um pouco com vocês sobre a mensagem do primeiro anjo, né, descrita em Apocalipse 14, 6 e 7, que é uma das mensagens fundamentais, né, que compõe esse bojo de verdades chamado verdade presente. E aí é importante estar clarificando alguns pontos nesse sentido, porque, dados os últimos acontecimentos, a gente não sabe basicamente mais quanto tempo que tem ainda, porque, no caso, tendo em vista esse cumprimento parcial, né, da profecia dos 7 reis e 7 papas, tu tens aí, então, que basicamente a sétima cabeça já foi, né, faltou o oitavo, que procede do 7, aí que vai a perdição. E aí o que acontece? Tu vai estudar então esse ponto e simplesmente chegar a essa conclusão de que realmente possivelmente seja o último Papa. Entende? Então, assim, há muita coisa que ainda possui um certo ruído dentro dessa profecia. Mas de fato nem tudo está errado. Entende? São coincidências demais para que tudo esteja totalmente errado e detalhes demais para que tudo esteja 100% certo, entende? Então, são considerações que realmente deveriam ser feitas, né? Eu acredito que o pessoal que está aí de fora, que estuda assim individualmente, né, já deve estar percebendo isso, né? Dessa questão de que, de fato, o mundo caminha para uma religião mundial, o mundo caminha para um tipo de governo, de sistema de governo que tem um controle mundial também, né, na nova ordem mundial, e as instituições cada vez mais buscando o apoio civil e o apoio, obviamente, estatal para cumprir seus desígnios. Então, tu tem muitas bancadas evangélicas e também outros tipos de bancadas, né, que atuam no legislativo, que de certa forma vão estar influenciando o Estado a cumprir seus dogmas. E aí os dissidentes desse sistema serão perseguidos. Mas aí fica claro o seguinte, né, de acordo com Mateus 24, versículo 15 lá, Jesus ele diz claramente que o evangelho eterno, né, ele será pregado, né, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Obviamente a gente está nesse limiar. Então as pessoas se engajando de certa forma nessa ideia de pregar a palavra, de pregar o apocalipse, de pregar as verdades, de falar contra a besta, contra a sua imagem. E aqueles que ouvirem e aceitarem, né, estarão sob o favor divino, mas os que não, infelizmente, o lado negativo do que vai estar escrito no livro do Apocalipse é que vai incidir sobre eles. Então, assim, basicamente, buscar uma paz terrena vai significar a perda total, né, da alma da pessoa, entendeu? A pessoa vai, obviamente, se perder. Entende? Mas aqueles que de fato aceitarem, né, não vão ficar livres de perseguição. Muito pelo contrário, a coisa vai aumentar e seguir cada vez mais até o fim. Então, assim, basicamente, tu tem um anjo voando pelo meio do céu, né, de acordo com o Apocalipse 14, 6. Tinha o evangelho eterno, né, para proclamar os que habitam sobre a terra. Toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo o quê? Temei a Deus, né, dá-lhe glória. Daí é interessante estar vendo na Bíblia essas expressões. Porque aí, por exemplo, você vai encontrar expressões sempre mostrando ali que Deus é um só. Né? Então, temei a Deus e dá-lhe glória. Né? Deus, ele é uma pessoa só. Né? Já foi explicado isso, ao olhar lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Né? Diz que o mediador não é de um só, mas Deus é um só. E 1 Timóteo 2,5 é muito claro, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que Jesus é o homem. Então, Jesus é o mediador de todos. Daqueles que se achegam a ele, obviamente. Mas Deus é um só. E Deus é o Pai de Jesus Cristo. Outros versos também, como por exemplo Romanos 3, versículo 30 até o 31, vão dizer assim: visto que Deus é um só, justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então aqui você vai ter justamente esse ponto de que, de fato, Deus é um só. Então ele justifica, independente da circuncisão e circuncisão, não se anula a lei pela fé, mas de fato se cumpre a lei primeiro. Entende? Então, assim, a lei deve ser estabelecida, mas de fato Deus é quem justifica. E Deus é um só. Outros versos também, João 17,3, muito claro, o próprio Jesus dizendo: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então tu tens aí o Pai como o único e verdadeiro Deus, e obviamente o Filho de Deus, né, que foi quem ele enviou. Então aqueles que creem de fato, que conhecem a Deus como o único Deus verdadeiro, conhecem o Pai como o único Deus verdadeiro, e aceitam de fato Jesus Cristo, que ele veio fazer, têm a vida eterna. Ele resumiu a vida eterna nisso. Então quem tiver o conhecimento de Deus, o Deus único e verdadeiro que é o Pai, e de Jesus Cristo, vai ter a vida eterna. Mas aqueles que tiverem, obviamente, por contraste, outro tipo de conhecimento de Deus, Deus como uma trindade, né, essa questão de simplesmente outras formas ou visões de Deus, né, fora do que está escrito aqui, vai estar perdido dentro da ótica bíblica. Entendeu? Não vai chegar com uma compreensão correta de Deus e, consequentemente, não vai conseguir refleti-lo no seu caráter, que é o principal. De acordo com Romanos 16, versículo 27, também é dito claramente ali que ao Deus único sábio seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Então, mais uma vez, Paulo colocando aí Deus como um ser único, tão repetitivo e enfadonho que assim, o pessoal não vai ter desculpa essa questão perante Deus, porque está muito claro, entendeu? Ao Deus único, o único Deus,
o único Deus verdadeiro, Deus é um, Deus é um. Né? Judas, versículo 25, né? O Deus único, sabe? O Salvador nosso. Seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. As introduções também das próprias cartas, né? Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Né? Então, aqui já começa sacramentando a crença em Deus Pai. Né? Deus Pai, aí depois Jesus Cristo. Aqui falam Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então, é um negócio bem importante, tá entendendo? Tá? Graça e paz da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, versículo 3, também está continuando o mesmo contexto aí nesse sentido, de que Deus é um só, estabelecendo, fixando que Deus é o Pai. E aí você vai olhar lá a mensagem do primeiro anjo, né? Temei a Deus. Que Deus é esse? É o Pai e seu Filho Jesus Cristo, né? Como foi resumido aí em João 17,3. Né? Então não tem como ir fora disso, não tem como dizer que é outra coisa, é outra pessoa, é outra constituição de Deus, é uma trindade, ou é outras ideias, né, filosóficas. O texto diz claramente, o único Deus verdadeiro, que é o Pai, e Jesus Cristo. Entende? Então, assim, tu tem justamente esses detalhes escritos na Bíblia, que vão estar aí no livro de Gálatas, em vários outros livros, né, Judas, o livro de Romanos, né, principalmente. Mas se você olhar também no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 23, lá também fala, paz seja com os irmãos, né, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, essa construção Deus Pai. Toda língua confessa que Jesus é o Cristo, que Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aqui, ao honrar o Filho, você honra o Pai. Ao adorar o Filho, você adora o Pai. Entendeu? Então, basicamente, você vai ter justamente esses pontos, né, que tem que vir com essa questão da consideração do Filho e também, principalmente, o culto supremo ao Pai. Agora, se vê muitas vezes na cristandade, né, essa ideia, os teólogos defendem muito isso, né, a trindade, né, mesmo não tendo evidência bíblica nenhuma sobre isso, e os próprios católicos reconhecendo que, de fato, não há evidência bíblica disso. Né? Você pode encontrar alguns textos ali que falam das três pessoas, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas nenhum deles vai estar escrito ali que os três são Deus, né, ao mesmo tempo, entendeu? E que são três pessoas que é uma, entendeu? Não tem isso. Né? Tem que ser muito, fazer muita filosofia em cima dos textos para chegar numa conclusão dessa. O que tem é que os textos estão apontando aqui que Deus é o Pai. Deus é o Pai, temos aí o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Entendeu? Não tem como ir além do que está escrito, ou dizer qualquer outra palavra acerca. Entende? Então, assim, se olhar, por exemplo, até mesmo no texto de Filipenses, ali 2, versículo 11, ela fala claramente, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, mais uma vez, a mesma expressão, Deus Pai. E quando fizeres por essas palavras ou obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, dando graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Então ele vai falar das obras aí, que tudo deve ser feito no nome de Jesus Cristo, né, do Senhor Jesus, dando por ele graças então a Deus Pai. Em 2 Timóteo 1, versículo 2, né, outro texto também, que é muito claro nesse sentido. Né? A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê que está tudo batendo com João 17,3. Então, o Paulo está considerando Deus Pai, ou Pai, como o único Deus verdadeiro, e está considerando Jesus Cristo, por quem ele enviou. Então, muito simples a coisa, né? Não devia ser assim tão complexo, né, para o pessoal entender. Porque foi tão repetido, que chega a ser enfadonho. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, né? Estou lendo aqui 1 Pedro 1, versículo 2. Né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Muito teólogo por aí, inclusive esses que participam de programas de TV, que ficam falando, né, muita coisa ali a respeito de Deus, né, sem ter nenhum tipo de fundamento bíblico, não está escrito claramente. Basicamente eles vão ler esse texto aqui e dizer, tá vendo aqui, 1 Pedro 1, versículo 2, tu tem a trindade, porque tá sendo mencionado aqui o Pai, o Espírito e Jesus Cristo. Só que, assim, é absurdo, é insano o que eles falam, esse tipo de argumento, entendeu? Que vai defender uma unidade de três pessoas coeternas, que é um conceito que não tem na Bíblia, claro, assim diz o Senhor sobre isso. Entendeu? Os caras entram na personalidade de Deus e começam a defender coisas que não estão escritas. E aí leem um texto desse aqui que é simples, né? Inclusive que se tu olhar simplesmente para a língua portuguesa do jeito que tá, quem que é Deus nessa frase aqui de Pedro? Tá bem claro, Deus Pai. Ponto. É esse daí que está sendo colocado, entendeu? Agora tu vai pegar, por exemplo, nessas declarações de batismo dessas igrejas, lá quando eles falam da crença da trindade, né, atrás do verso ali da ficha batismal da pessoa, né, tá lá geralmente escrito, né, cremos em Deus, : Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas.
Tô pegando aqui como base o certificado de batismo da Igreja Adventista. Mas aí o que acontece? Tu olha essa construção aqui que Pedro faz, né? Ele coloca aqui eleito segundo a presciência de Deus Pai. Não tem assim Deus, dois pontos, Pai, Filho e Espírito Santo, não. É Deus Pai em santificação do Espírito e obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Então está colocando o único Deus verdadeiro como Pai, mas está considerando também os outros agentes da salvação que tem que ver com o Espírito e com Jesus Cristo. Entende? Mas Deus aqui é o Pai. Então é bem simples isso. Inclusive o versículo 3 também, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui colocando não só o Pai assim em maior grau, né, do que o próprio Filho, né? Porque está colocando aqui o Deus e Pai. Então Jesus Cristo tem um Deus. Ele adora ao Pai. Entendeu? Então ele tem uma certa questão ali de estar subordinado ao Pai. Entendeu? Mesmo sendo de igual natureza, feito igual ao Pai, etc. Sendo filho de Deus. Entendeu? Então ele considera o Pai como o próprio Deus. Né? Bendito o Deus que não só é Deus de Jesus Cristo, mas é Pai. Né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Então aqui é importante estar considerando tudo isso, porque vai bater nessa mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai glória. Que Deus que tem que temer? O Pai. Entendeu? O Pai, e obviamente, considerar Jesus Cristo como aquele que ele enviou. Entendeu? Então é muito claro. Tá? Se você observar, inclusive, né, lá no texto de Apocalipse 14, né, lá fala claramente que, de fato, devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, assim, o Criador. Tá? E quando você vai pesquisar lá, por exemplo, no livro de Hebreus, vai falar ali de Jesus Cristo, ela fala claramente, né, no livro de Hebreus que Jesus Cristo, né, foi por quem fez o mundo. Então, havendo Deus outrora falar de muitas formas, de várias maneiras, né, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, quem são os criadores, né, digamos assim, do universo, do mundo? É o Pai e o Filho, entendeu? Porque o Pai fez por meio do Filho todo o universo. Inclusive lá em Hebreus 11, né, se não me engano, no versículo 3, né, fala que pela fé a gente entende que Deus fez o universo. Entendeu? Que as coisas que existem vieram aparecer das coisas que não se veem. Então, assim, é claríssimo isso, só que as pessoas acham que quem é o Criador dos céus e da terra é a Trindade. Entendeu? Quando o próprio versículo de Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, o Pai, fez por meio do princípio, que é Cristo. O princípio da criação de Deus, está dizendo. Porque foi por meio dele que tudo foi feito. Entendeu? O próprio texto de João, capítulo 1, versículo 1, também fala. No princípio ela era a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele foi o meio pelo qual tudo foi criado. Então, obviamente, quando se fala ali na mensagem do primeiro anjo para temer a Deus e dar glória, o temer a Deus, entenda-se. Entendeu? Essa questão de compreender quem é Deus, quem é o Filho de Deus. E quando fala em adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, entenda-se adorar ao Pai, culto supremo, e adorar o Filho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então honra ao Pai e ao Filho. Não é trindade, não tem nada a ver com trindade. É um termo que não existe na Bíblia, conceito muito menos, a pura filosofia cristã. E não é porque um texto bíblico como esse de 1 Pedro, né, 1 versículo 2, apresenta, no caso aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não significa que isso é uma definição de trindade, entendeu? Porque aparece o nome dos três. O texto é bem específico. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Então Deus aí é o Pai, prioritariamente. Então é o que está acontecendo. E as pessoas devem considerar isso daqui. Entende? Porque o Deus da besta, como diz a própria Igreja Católica, lá no Catecismo Romano, no Católico Romano, eles falam que da Trindade deriva todas as doutrinas da Igreja. Então o indivíduo que está crendo em imortalidade da alma, que acredita na santificação do domingo, que vai lá venerar a imagem, entendeu? Fazer imagem de escultura e aí venerar. O indivíduo que está simplesmente seguindo alguma confissão religiosa evangélica, ou até mesmo pentecostal, ou então algum outro tipo de igreja que, de certa forma, defenda algum tipo de dogma católico, principalmente a Trindade, ela vai ter crendo automaticamente em todas as doutrinas da Igreja Católica, porque todas elas têm origem na raiz básica, que é a Trindade, entendeu? Então, assim, não pode, por exemplo, uma igreja adventista, que no passado ela era uma das poucas igrejas que adorava o Pai, entendeu? E aí, em 1980, simplesmente deixou
de acreditar no Pai, né? Aceitou a doutrina da Trindade, aí com muita pressão católica. Então o que acontece? Eles simplesmente viraram a casaca, viraram as costas, entendeu? Pro Pai. E mesmo guardando o sábado, nada disso adianta, porque de que adianta adorar o Deus errado se tu tá no dia certo, entendeu? Então é complicado isso daí. Então, basicamente, as pessoas elas vão ter esse problema porque elas vão considerar a opinião dos teólogos, a opinião dos filósofos sobre essa questão da divindade, da natureza de Deus, vão especular em cima da personalidade do Espírito Santo, vão especular em cima da natureza de Jesus Cristo, entendeu? Mas está muito claro essa questão de que Deus é Pai, Deus é o Pai, entendeu? E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é por isso que essa mensagem do primeiro anjo é tão importante, tá? Das pessoas elas simplesmente considerando. Inclusive, outros versículos bíblicos, né, mencionado também outros detalhes sobre, por exemplo, no livro de 2 Pedro 1, versículo 17, né, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Veja, ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é meu filho amado em quem me tenho comprazido. 2 Pedro 1, versículo 17. Mais uma vez considerando aqui, Deus, quem que é Deus? O Pai. E Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Pai, aqui meio que citando o que ele falou, né, na cena do batismo. Aí é engraçado porque o pessoal pega lá em Mateus 17, né, ou melhor, Mateus 3, se não me engano, 3 a 17, que fala do batismo de Jesus. O pessoal pega aquilo lá para defender a Trindade. Quando o que está relatado ali vai totalmente contra, entendeu? Porque tu tens ali, pelo menos eles falam assim, tá vendo? O Pai falou de cima, Jesus Cristo estava ali na água para ser batizado, e aí o Espírito aparece como pomba, né? E aí tu tem aí, portanto, a Trindade. Não tá errado isso daí, não é? O texto não fala de natureza de Deus. Ele tá descrevendo uma cena batismal, entendeu? Onde tu tem ali a participação, obviamente, das entidades que fazem parte da salvação do indivíduo. Mas não tem nada falando de Trindade ali, e muito menos porque tá aparecendo 3 pessoas aqui da Trindade. Muito pelo contrário, a voz que é falada diz o seguinte: tu és meu filho amado em quem me comprazo. O Pai disse isso pro Filho, entendeu? Confirmando de fato que ele é o Filho de Deus. E a Trindade nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque acreditam que Jesus é apenas o Filho na encarnação, mas não antes, entendeu? Ele não é o Filho literal, o Filho gerado de Deus, não. Ele é, muito pelo contrário, um Deus Filho, tá? Senão o Pai teria falado ali claramente, né? Tu não és meu filho, tu és um Deus Filho, né? Em quem tem me comprazido. Mas não está escrito isso. Então tem que reinterpretar, tem que mudar muita coisa ali para poder chegar a uma conclusão de que de fato é uma unidade de 3 pessoas coeternas ali, entendeu? Que é um conceito que o texto passa longe, muito, muito longe, entende? Então assim, são coisas que precisariam ficar claras, mas não vão ficar porque as pessoas preferem seguir, né, as orientações dos teólogos delas, entende? Então assim, Pedro fala claramente: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória ele foi dirigido a seguinte voz: esse é meu filho amado em quem me tem comprazido. Outro verso também, né, segundo João 1, versículo 3, que esse daqui é um verso bem chave, né, nessa questão. Graças seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Pai. Ele não só define Deus Pai como Deus, mas coloca Jesus Cristo como Filho de Deus, definindo corretamente essa questão. Graças seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor, segundo João 1, versículo 3. Aí o pessoal pega 1 João 5, se eu não me engano, versículo 20, né, para dizer que, tá vendo aqui, Jesus Cristo é Deus como o Pai, quando na verdade aquele texto está falando do único e verdadeiro Deus que é o Pai, e de Jesus Cristo a quem ele veio revelar. Muito simples, mas os teólogos tornam aquilo que é simples envolto em muitas trevas de complexidade, né? O povo vai ler e vai entender outra coisa, entendeu? O próprio texto de Isaías, lá quando fala, este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará, etc., ele fala de 2 pessoas, vamos pegar os versos anteriores. Mas também vai falar ali do Pai, né, que é o único e verdadeiro Deus, e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Então João aqui, ele não tem como se contradizer. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e em amor. Ele não vai se contradizer e afirmar que temos aí uma trindade, uma unidade de 3 pessoas coeternas, que ao mesmo tempo vai admitir 3 deuses e ao mesmo tempo vai admitir um, entendeu? Então é curioso isso daí, porque hoje em dia tu tem uma boa parte dos cristãos, principalmente os cristãos leigos que estão nessas igrejas, eles são triteístas. Eles oram ao Deus Espírito Santo quando o que Jesus ensinou foi orar ao Pai, entendeu? Eles
gritam, fazem balbúrdia na igreja, entendeu? Ficam falando essas línguas estranhas que não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, que ali eram idiomas que as pessoas entendem, aquelas que falam aquela língua, e fazem balbúrdia na igreja e dizem que é a operação do Espírito Santo, entendeu? Dizem que é Deus que está fazendo aquilo ali, quando na verdade a palavra de Deus está apontando uma direção totalmente oposta, entendeu? Está mostrando ali a adoração ao Pai e ao Filho, entendeu? Honra ao Pai e ao Filho, e ao Espírito não é falado essas coisas, entendeu? Então é curioso isso daí, mas infelizmente as pessoas não vão considerar. Um outro detalhe também, né? Mateus 11, versículo 25 até o 27. Nesse texto aqui, Jesus ele fala o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Veja que lá em Apocalipse 14, né, quando está falando da primeira mensagem angélica ali, Jesus, falado o seguinte, né, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente já sabe quem fez. O Pai fez por meio do Filho, ok? É para adorar o Pai e o Filho. A mensagem angélica já está clara. Para adorar o Pai e o Filho. O pessoal aí fora quer adorar a Trindade ou então outras configurações de Deus. Aí eles criaram ídolos para si, ok? Se eles quiserem adorar lá, o problema deles, o risco deles em conta. Mas a questão aqui é que Jesus ele colocou claramente: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Então, o Deus da primeira mensagem angélica aí pode ser compreendido aí como Deus Pai, que é, de fato, que deve ser feito o culto prioritário, e Jesus Cristo, Filho de Deus, entendeu? Que é a mesma coisa de João 17,3 de novo. Eu tô repetindo bastante aqui, porque tem que ficar claro isso daí. Porque ninguém tá fazendo isso praticamente, entendeu? E aí o tempo se apressando, a gente não sabe quanto tempo aí para escolher do novo Papa, o que vai acontecer depois, e talvez depois seja tarde demais. Então, assim, é importante entender isso. Então, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Outro verso também muito relevante também, a primeira mensagem angélica, ela manda temer a Deus, né, e dar-lhe glória. A gente já sabe quem que é o Deus, né, o Pai e o Filho. Então, agora a gente vai colocar aqui basicamente essa questão do temor, o temor de Deus, tá? Que é importante. Então, temei a Deus e dar-lhe glória. Tá? Então, Deus a gente já sabe, Deus Pai e Jesus Cristo. Tá? Então, esse daí seria o Deus das três mensagens angélicas, né? O da primeira, assim, prioritária. E aí, basicamente, vai estar escrito o seguinte: Jó, capítulo 4, versículo 6, né? Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança, a tua esperança e integridade dos teus caminhos? Veja que agora vai envolver essas questões de ações práticas. Entendeu? Então não é simplesmente ter medo de Deus, mas isso deve se refletir em ações práticas movidas, obviamente, pelo Espírito de Deus. Entende? Então, assim, o Espírito de Deus é que vai trabalhar nesse sentido de levar as pessoas a não só manterem confiança, mas também, de certa forma, a esperança e a integridade nos caminhos. Tá? Inclusive, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, fala o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então ele vai vincular o temor de Deus a essas ações práticas, a purificação de toda a imundícia da carne e do Espírito e o aperfeiçoamento da santificação. Entendeu? Então vai vincular essa ideia de temor a Deus, temei a Deus e dar-lhe glória. Então tu tem aí temer a Deus, o Pai e o Filho, o Pai como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17,3, e ao mesmo tempo essa questão do temor de Deus, ou seja, a purificação da imundícia da carne e do Espírito. Tem como manter aí, como diz Jó 4,6, a confiança, a esperança e a integridade dos caminhos. Ou seja, permanecer nesse caminho, né, que é o caminho de Deus. Nessa questão da purificação, então, das coisas ruins. Tá? E aí tu tem muito pastor no meio evangélico, muitos líderes, ensinando que as pessoas vão continuar pecando até a volta de Jesus. Entendeu? Isso daí é praticamente conduzir os seus membros para a morte. Entendeu? E não só a morte, mas ao sofrimento absoluto por recepção das pragas. Então, muito pastor está conduzindo os seus rebanhos para isso, não só porque eles creem na Trindade e ficam defendendo essas teorias, né, que são mais blasfêmias contra Deus, e aí vão defendendo, vão levando as pessoas a estarem, de certa forma, não só adorando um Deus falso, tá, que é totalmente diferente do Pai e do Filho, mas também buscando o quê? Buscando não se purificar, entendeu? Não, Jesus vai te salvar dos teus pecados mesmo, entendeu? Tu vais continuar com a tua natureza pecaminosa até a volta de Jesus, tu vai continuar pecando, porque não há justo, né? E nem quem não peca, e usam fora de contexto aquele texto de Eclesiastes.
E aí as pessoas vão acreditando nisso, e aí no fim, quando o Senhor voltar, serão pegas totalmente desprevenidas. Ou mesmo antes, né, com o fechamento da porta da graça. Então, basicamente, as pessoas vão estar sendo totalmente enredadas, vão crer na Trindade, vão adorar um Deus errado, vão acreditar que estão pregando o Deus das três mensagens angélicas, mas vão estar pregando quem? Vão estar pregando o Deus da besta, que é a Trindade. Está escrito em sua fronte, Babilônia é grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Entendeu? Escrito um mistério, né? E o mistério, a Trindade é o mistério da fé cristã, como diz o Catecismo Católico, dela partem todas as doutrinas da Igreja. Veja o quão perigoso é essa questão da crença na Trindade, que é a adoração ao Deus da besta, tá, o papado, e ao mesmo tempo a adoração direta do dragão, tá, que foi quem pensou nesse tipo de Deus. Tá, e totalmente diferente do Deus bíblico, que é o Deus Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo é quem enviaste. Que devemos considerar aí nesse sentido. Tá, adoração, exaltação ao Pai e ao Filho. Tá, é bem claro isso daí na Bíblia. Tá. Agora, eles vão estar desviando ao mesmo tempo a membresia dessa questão da purificação da carne e do espírito. Muito pelo contrário, eles querem o quê? Encher as igrejas. Então, quanto mais pessoas estiverem ali, né, de certa forma, estando na igreja, tá, eles vão fazer com que os sermões fiquem suaves, agradáveis aos ouvidos, vão trazer instrumentos musicais, músicas mundanas, cultos totalmente mundanos que as pessoas vão para se sentirem, né, mais felizes, extravasar como se faz em campo de futebol, entendeu? E zero de estudo bíblico, zero de conhecimento bíblico. E aí, quando a perseguição apertar, elas vão ficar do lado mais fácil, que é o lado estatal. Então, se unir com o Estado para perseguir quem for fiel. Então, é muito complicado isso daí, e é essa a direção que esses líderes, esses pastores estão dando para suas ovelhas. Tá? Então, assim, essa questão do temor de Deus é muito importante. Só que Deus que eles temem? É a Trindade? Ou é o Pai e o Filho? Entendeu? O Pai como o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem ele enviou, o Filho de Deus. Então as pessoas têm que escolher de fato o que elas vão fazer. Tá? Outra questão também que envolve aí o temor de Deus é essa ideia da sabedoria. Apartar-se do mal é inteligência. Né? Jó 28:28. Né? Ele disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Então aqui voltada essa questão, então, não só do aperfeiçoamento do espírito, do caráter, da santificação, né, de acordo com 2 Coríntios 7:1, mas também voltado à sabedoria e o apartar-se do mal. Tá? Outro detalhe também, Salmo 111, no verso 10, tá, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento em todos aqueles que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Então aqui vincula o temor do Senhor à guarda dos mandamentos, tá, que as igrejas não querem seguir os mandamentos. Tá? Tanto com a questão da Trindade, que já quebra o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, como também a rejeição do mandamento do sábado, tá? Que é um mandamento chave, porque aquele mandamento do sábado lá, ele remete, tem um intertexto dele com o texto que a gente está vendo, Apocalipse capítulo 14, 6 e 7. Ela fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E no mandamento do sábado, o que diz? Diz claramente, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, ele não faz nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, né, nas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aí repete a mesma expressão lá do capítulo 14, versículo 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o mandamento do sábado é o único que prova que Deus é o Criador. Que Deus criou o universo por meio de Jesus Cristo. Tirando o sábado, não tem como provar que foi o Pai e o Filho que criaram, porque de fato aquele texto é o que menciona isso, entendeu? Êxodo 20, versículo do 8 até o 11. Então aqui é muito importante, vincula essa ideia do temor de Deus ao cumprir os mandamentos. O que o catolicismo romano faz? Ele leva as pessoas a adorar imagens, leva as pessoas a adorarem a Trindade, que são duas arapucas que o crente católico vai ter que se livrar, porque aí se ele venera as imagens, ele descobre que as imagens, você não pode adorar a imagem, aí ele para de adorar a imagem e continua adorando a Trindade. E daí tá fazendo praticamente a mesma coisa, entendeu? Então é um tipo de armadilha que é feito para pegar quem realmente estuda, entende? Agora um detalhe aqui também, o temor do Senhor também ele é vinculado ao conhecimento de Deus. Então as pessoas que conhecem a Deus, conhecem o Pai, conhecem o Filho, de fato, conhece o Pai por meio do conhecimento que o Filho veio trazer. De acordo com Provérbios 2, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vincula também isso, ao temor de Deus, ao conhecimento de Deus. Então quem não conhece a Deus não tem o temor de Deus. Tá? Então é importante entender isso.
Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na sua imagem como que pelo Senhor, o Espírito. Em outras versões, como a CF, vai dizer como que pelo Espírito do Senhor. Então é interessante isso daqui também, porque é temer a Deus e dar-lhe glória. Então não é só temer no sentido de guardar os mandamentos, de purificar, no caso, o templo da alma das pessoas, purificar-se a si mesmo, né, dessa questão da imundícia da carne e do espírito, a perfeição da santificação do temor de Deus, mas tem que ver com o conhecimento de Deus e também aqui com essa questão da reflexão da glória de Deus, né, temer a Deus e dar-lhe glória. Ou seja, ser transformado na própria imagem divina. Nesse sentido aí, da busca, então, por refletir a glória de Deus. E quem que opera isso? O Espírito do Senhor. E a gente já sabe quem é o Senhor. Cristo. Para nós, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, verso 6. Então fica muito claro, muito simples. Só que assim, o panorama é sempre o mais triste possível, porque as pessoas vão fazer o seguinte: elas vão adorar outros deuses. Não? É a mesma coisa do povo de Israel. Você olhar lá em Juízes 2, versículo 12, olha só o que o povo faz. E deixaram o Senhor seu Deus e seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses. A maioria dos cristãos aí que creem na Trindade são triteístas. Entendeu? Eles não conseguem, dentro daquela teoria lá, é muito simples a pessoa cometer idolatria, porque ela vai colocar 3 deuses, não, é 3 em 1, não, mas está admitindo 3, então você tem um triteísmo. E triteísmo não é cristianismo. Triteísmo é o que os gregos faziam, o que os egípcios faziam, os babilônios faziam, os romanos faziam, né? Júpiter, Juno e Minerva, que era a trindade deles ali, entendeu? E o Deus católico, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Como eles falam, a Santíssima Trindade. Então deixaram Deus dos seus pais, deixaram o pai, deixaram de adorar o filho, para simplesmente se voltar aos ídolos filosóficos, às questões que eram construídas, né, pelos seres humanos. Porque tanto faz o cara pegar e esculpir um ídolo de madeira, de pedra, que se ele formular uma ideia sobre, e escrever isso em livros e levar as pessoas a adorar aquilo, entendeu? Então assim, Juízes 2:12 já mostra aqui qual que é a condição, né, das pessoas que infelizmente não vão estar adorando o pai nem o filho. Porém, tampouco ouviram Juízes, né? Estou lendo Juízes 2, versículo 17. Porém, tampouco ouviram Juízes, antes se prostraram após outros deuses, e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. 1 Reis 11:33. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, Quemós, deus dos Moabitas, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Versículo de 2 Reis, capítulo 17, versículo 16, né? Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Então, é triste a condição das pessoas. Elas acham que a idolatria do passado morreu. Mas na verdade não, senão aquela mensagem angélica não seria necessária. Por que eu vou pregar contra a Trindade se todo mundo já está adorando o Deus certo? Mas justamente porque todo mundo está fazendo errado, entendeu? Que essa mensagem é relevante, é verdade presente, entendeu? Porque todo mundo abandonou o Pai. Na Trindade, simplesmente você dilui totalmente a divindade ali, você despersonaliza tudo e não tem como adorar o Deus verdadeiro, entendeu? Não tem como considerar o que a Bíblia realmente manda fazer, né? Que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E isso daí é a vida eterna. Entendeu? Então, essas palavras de Jesus ficam totalmente fora. Né? Como é que a pessoa vai ler um João 3,16, que fala ali claramente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você lê isso com a crença da Trindade? Porque Deus amou o mundo Não, mas Deus já é a Trindade, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que na verdade não é filho, é um Deus coeterno com ele. Então já começa com a mentira, entendeu? Deus não é filho. E outra questão, o filho não morre, porque a Trindade é o Deus Filho. E aí já se estabelece essa crença espírita de que a pessoa morre, mas na verdade não morre. Então é complicado isso daí, né? Então é bem triste, né, ver o que os cristãos fizeram. Deixaram de adorar o Pai já no 1º século. E depois de algum tempo, aqueles que queriam realmente adorar foram fortemente perseguidos pela igreja porque não aceitavam a tal doutrina trinitária. Isso aí alguns séculos depois. Um outro ponto também bem importante dessa consideração, né, de Deus e também da primeira mensagem angélica tem que ver com essa questão, inclusive, lá de Nabucodonosor, porque é dito lá em Apocalipse 13
que a besta era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Né? A boca ela representa muito essa questão da fala da nação, né? Do tipo de leis, né? Que ela promulga e etc, etc. E a besta, como a gente já sabe que é o papado, o que acontece? Né? Esse sistema papal ele era muito comum de fazer o que o rei Nabucodonosor fazia, porque é boca de leão. O leão representa, em Daniel 7, o Império Babilônico, entendeu? Em específico, o rei Nabucodonosor. E lá em Daniel 3,15, até o versículo 18, ela fala claramente nessa questão. Né? Agora, pois, se estáis prontos ao ouvir do som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhos, de toda espécie de música, para vos prostrares e adorar a estátua que fiz. Então, ele queria que as pessoas adorassem a imagem toda de ouro que ele havia erigido. Tá? E, da mesma forma, como a besta tem a boca de leão, ela tenta forçar as pessoas a adorarem a sua imagem, adorarem os deuses que ela fabrica, né, através de suas filosofias. E se você não faz isso, você era, na época da Idade Média, que lançado na fornalha de fogo. Isso queimava a pessoa, né? A mesma coisa que o Nabucodonosor fazia, entendeu? Porque nessa mesma hora, dentro da fornalha, né, seriam jogados. Né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse assunto. Por que não precisava? Né? E eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem pode livrar-nos. Ele nos livrará da sua fornalha ardente, da tua mão, ó rei. Mas se ele não quiser, né, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos essa estátua de ouro que levantaste. Então aqui é a ação de quem permanece fiel. Não vai se prostrar e adorar a besta, ou os deuses da besta, né, que não está sendo colocado. Em especial essa questão da trindade. Mas vão adorar o único Deus verdadeiro, que é o Deus dos céus e da terra. Ao Pai, que é o único Deus verdadeiro. E obviamente a consideração, então, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mateus 14:33. Então aproximaram-se os que estavam no barco, aqui falando de Jesus, não? E adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Veja que eles adoram Cristo não porque ele é o Deus Filho, mas porque ele é o Filho de Deus. Que é, obviamente, né, totalmente contra essa questão da trindade, entendeu? A adoração ao Pai, a adoração ao Filho, honra ao Pai e honra ao Filho. O próprio Jesus disse, né, que quem honra o Filho, honra também o Pai. E quem honra o Pai, também honra o Filho. Então é interessante ver isso. 1 Coríntios 14:23-25. Se, pois, toda a igreja se congregar num só lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, o segredo do seu coração ficou manifesto, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Daí, João, Apocalipse 19:10, ele lançou seus pés para adorar o anjo. Mas ele disse, não faças isso, ou conserva os teus irmãos, tem o testemunho de Jesus, adora a Deus. Né? Então manda adorar a Deus. Então é muito simples isso, deveria haver uma consideração maior nesse sentido, dessa questão do Pai, do Filho, entende? Como o Pai como verdadeiro Deus, Jesus Cristo como Filho de Deus. Entende? E esse é o teor básico da primeira mensagem angélica, entendeu? Que é a restauração da adoração ao Pai e do Filho. Entende? Infelizmente, adorar a Deus numa trindade é totalmente contraproducente e vai contra isso. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra. Toda nação, tribo, língua e povo dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.